Olá, pessoal. Vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo num texto antigo milenar, guiados pelo estudo do irmão Marcelo Oliveira sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 4. E olha, essa não é só uma leitura superficial, tá? É uma verdadeira imersão na origem das palavras em grego, no contexto histórico e traz uma crítica teológica bem contundente da fonte sobre as práticas religiosas de hoje. O autor argumenta que entender essa diferença muda tudo. Então, vamos desconstruir essa pesquisa e ver exatamente o que esse estudo tem a nos mostrar. Para organizar nossa análise, o roteiro de hoje tem 5 passos bem rápidos. Primeiro, a gente vai decodificar o grego antigo. Depois, vamos entender os 3 pilares desse ministério histórico. Em seguida, ver o alcance sem fronteiras desse movimento. Aí entraremos numa comparação imparcial que o autor faz entre o modelo original e o atual. E fechamos com o chamado para o presente que o estudo sugere. Vamos nessa? E para ancorar a nossa conversa, a gente começa com a paráfrase que é o verdadeiro coração do estudo. Jesus andava continuamente por toda a Galileia, ensinando, proclamando e restaurando a saúde. Notem que o foco do autor aqui não é um evento estático, parado, mas sim um movimento constante e incansável. É essa base histórica de uma missão que não para nunca, que vai guiar tudo o que a gente vai ver a seguir. Então, vamos à nossa primeira parada, decodificando Mateus, capítulo 4, desvendando o grego antigo. O estudo trata o texto original como um verdadeiro código que, quando desvendado, revela coisas incríveis que às vezes se perdem nas traduções de hoje. A primeira palavra-chave apontada é o verbo grego eporeueto. Ele está no tempo imperfeito e significa ir, andar ou viajar. Mas o detalhe que o autor destaca como sendo crucial é que isso indica uma ação contínua ou habitual. Ou seja, a fonte nota que a figura central não ficava simplesmente parada esperando as pessoas. Ela estava em constante movimento itinerante. Quando descobriam onde ele estava, as multidões iam atrás, o que forçava uma dinâmica super acessível e móvel, bem diferente de um modelo engessado. Isso ilustra brilhantemente o próximo termo, quereson. A pesquisa explica que essa palavra, normalmente traduzida como pregar ou proclamar, tinha um peso absoluto no mundo antigo. Estava diretamente ligada ao arauto, sabe, aquele mensageiro oficial do governo? Então, segundo o autor, a mensagem da boa notícia não era só uma sugestão ou uma palestra comum. Era uma proclamação com autoridade absoluta, desenhada para bater de frente com as notícias políticas da época e anunciar uma nova realidade transformadora. O terceiro termo trazido pelo autor é terapeuon, e aqui a distinção é simplesmente fascinante. Curar, no grego original desse texto, não significa só aquele milagre mágico e instantâneo que a gente logo imagina. Significa também servir, cuidar e atender de forma contínua. O autor mostra que o foco não era só tirar a dor física ali na hora, mas sim um cuidado holístico voltado para a restauração integral de pessoas com fraquezas severas, tanto físicas quanto espirituais. O que nos leva à segunda parte da nossa análise, os 3 pilares fundamentais, o coração do ministério. O estudo estrutura o modelo original numa tríade bem clara. Primeiro, o ensino nas sinagogas e espaços abertos, demonstrando uma função mais pedagógica. Segundo, a pregação, focada exclusivamente na soberania e no reino. E terceiro, a cura de enfermidades, que, segundo a fonte, era a demonstração prática da restauração do mundo. Para o autor, essas 3 coisas, ensino, pregação e cura, não funcionavam separadas de jeito nenhum. Elas formavam um pacote perfeitamente integrado e inseparável. E como isso repercutiu na prática é o que vemos na terceira parte, um alcance sem fronteiras, uma expansão além dos limites. A eficácia desse modelo em 3 frentes foi tão grande que gerou um crescimento orgânico e explosivo. A fama do movimento simplesmente varreu a região norte da Palestina e chegou a toda a Síria. Atraiu multidões imensas de centros fortes como Jerusalém e Judéia, e até de além do Rio Jordão. O texto original revela, de acordo com a pesquisa, um verdadeiro fenômeno sociológico de massa. A mensagem naturalmente pulava as fronteiras estabelecidas de um jeito incrivelmente rápido. O marco geográfico que o estudo faz questão de destacar é a Decápole. Essa era uma região formada por 10 cidades gregas, ou seja, um território predominantemente gentílico, não judeu. A presença de multidões da Decápole é a prova, segundo o autor, de que o movimento ignorou totalmente as barreiras étnicas e religiosas daquela época. Foi um salto cultural massivo, saindo de um contexto estritamente judaico para algo totalmente universal e inclusivo. Agora a gente entra na quarta seção, onde a análise fica bem densa. O modelo original versus hoje. Uma crítica contemporânea.
É aqui que a pesquisa do irmão Marcelo Oliveira muda de marcha e vai de uma análise histórica para uma crítica teológica forte. Lembrando que a gente está aqui apenas reportando os argumentos do estudo de forma estritamente neutra, tá? Olha só que interessante a matriz de comparação que o autor criou para sintetizar o argumento dele. Ele coloca o modelo original de um lado e o que ele chama de sistemas contemporâneos do outro. Ele contrasta os locais abertos e itinerantes com os templos fixos luxuosos, a estrutura acessível do passado com as hierarquias rígidas de hoje, o ensino e a cura contra o ritualismo e, finalmente, a motivação baseada no serviço contra a busca por poder e lucro. Vamos destrinchar cada um desses pontos. O primeiro grande argumento da fonte mira no ambiente. À esquerda, a ideia do ministério aberto, utilizando espaços públicos e margens de lagos para garantir acesso total a qualquer pessoa. À direita, o autor introduz o termo templorianismo. Ele descreve isso como a prática atual de trancar a fé exclusivamente dentro de edifícios físicos e eventos supercontrolados. Citando passagens bíblicas, o estudo defende que esse confinamento físico limita muito o alcance da mensagem original e enfraquece a vivência diária da fé. Aí, a gente passa para a questão da liderança. E o contraste apontado é fortíssimo. À esquerda, o autor destaca o serviço relacional, utilizando versos de Mateus para argumentar que a liderança naquele modelo original proibiu o domínio sobre os outros e focava exclusivamente em servir. Em contrapartida, à direita, o estudo critica duramente a hierarquia rígida das instituições modernas. Para o autor, essa estrutura burocrática toda só cria barreiras que dificultam o acesso das pessoas à fé e mata a essência do modelo antigo. O último ponto dessa comparação aborda a motivação essencial. À esquerda, a fonte aponta a generosidade, defendendo que o modelo original funcionava apenas na base do amor e do serviço voluntário, sem ninguém buscar nenhum ganho pessoal. À direita, vem a denúncia contra o comercialismo. O estudo critica sistemas contemporâneos que, na visão do autor, associam a fé ao dinheiro e prometem vantagens em troca de lucro, argumentando que isso desvia completamente do propósito restaurador que a gente viu lá no começo. O que nos leva, finalmente, à nossa quinta sessão, o chamado para o presente, retornando à essência. A pesquisa não termina só na crítica estrutural. Ela traz uma conclusão exortativa baseada nas evidências que apresentou. Para o autor, a saída para as discrepâncias que vemos hoje é um retorno imediato à essência daquele capítulo 4 de Mateus. É um chamado teológico para resgatar uma fé viva, eminentemente prática e libertadora. Segundo o estudo, o foco tem que voltar a ser alcançar o mundo lá fora de forma itinerante, com amor e verdade, abandonando essas estruturas engessadas em favor de um modelo autêntico de ensino, proclamação e cuidado contínuo. O que nos deixa com esta pergunta instigante gerada por toda a análise. Olhando para essa exploração profunda do grego antigo, dessa ideia de movimento itinerante, de cuidado integral e de um alcance sem barreiras, será que as estruturas contemporâneas conseguem, de fato, espelhar aquele projeto original documentado em Mateus? Os dados trazidos pelo estudo do irmão Marcelo Oliveira nos desafiam a repensar a autenticidade das formas modernas. Fica o convite para reflexão sobre como a essência pura de um texto milenar ainda pode julgar e nortear as ações no presente. Esperamos que essa nossa imersão tenha trazido clareza e novas perspectivas para a nossa jornada. Um grande abraço a todos e continuem sempre questionando.